the war. Parem a guerra. Então, pessoal, isso é um simples gesto, né? Uma simples manifestação que pode ser feita desta forma, ou com outras palavras, ou com outros gestos, outros movimentos, de parem a guerra. Porém, falar é fácil e fazer é difícil, né? A escalada da violência dessa guerra entre Israel e Hamas já extrapolou mais ainda nas últimas 24 horas, e assim é o esperado, né? Um fator crescente da destruição, da perda de vidas humanas, de civis, na sua maioria inocentes. Porque é lógico que a gente sabe que ali, na faixa de Gaza, tem muitos que apoiam o Hamas. Não são diretamente terroristas, mas apoiam a ação deles. Bom, novamente não vamos voltar aí, né, a quem tem razão lá atrás, de quem eram as terras antes ou tal. Esse ataque sem precedentes do Hamas, que veio a gerar isso tudo aí, há até teorias de que se Israel sabia ou não desse ataque, se Benjamin Netanyahu estaria querendo utilizar essa situação, mesmo sabendo que muitos iriam morrer ali naquela divisa, ali naquela fronteira da faixa de Gaza, como realmente aconteceu, os colonos principalmente, para ter o poder total novamente, como não vinha tendo, né? E é uma teoria de alguns aí. A verdade é que se dizer que o Mossad, um dos serviços de inteligência de Israel, se não o principal e um dos melhores do mundo, não souberam de nada a tempo desse ataque dos terroristas planejado há muito tempo, né? E segundo informações aí, o Egito, os Estados Unidos também, algum tempo antes, tinham informado sobre determinadas movimentações e um possível ataque. Não que eles disseram assim, ó, vocês vão ser atacados por uma quantidade tal e local tal, mas há uma possibilidade de um ataque terrorista, sim. E não se sabe o que aconteceu. Realmente, eu falei isso no outro vídeo, com a inteligência e a prevenção de Israel nessa linha perigosa ali da faixa de Gaza. Mas vamos ao que acontece hoje. Bom, Conselho de Segurança da ONU é o principal assunto aqui que eu quero abordar nesse vídeo. Aí o pessoal vai dizer, ó, você está falando isso, mas guerras e guerras vieram depois, né, que esse Conselho de Segurança já foi reestruturado várias vezes, já teve uma nova cara, e guerra é sempre assim. Mas a ONU, né, no nosso tempo contemporâneo, Nações Unidas, você parece que tem ali sempre nações desunidas. E não manda em nada, realmente, porque manda suas missões de ajuda, ok, tem uma grande influência, tem. Porém, você vê, comecemos aí pelos dois conflitos principais. Guerra da Ucrânia, que muito não está se falando no momento, isso Vladimir Putin adorou, né? Ficou meio em segundo plano com esse conflito aí no Oriente Médio, com essa invasão, esse massacre que os terroristas fizeram, né? Os terroristas do Hamas em Israel, e agora estão tomando a contrapartida com o bombardeio e uma iminente invasão da faixa de Gaza por Israel, podendo se tornar até um conflito regional, com ameaças aí do Irã, que todo mundo sabe que financia esses grupos terroristas, inclusive tem também do lado ali do Líbano alguns ataques sofridos já por Israel nesse período aí dessa nova guerra pelo Hezbollah. Israel já avisou que por enquanto está só revidando ali na fronteira. Se continuar, isso pode se estender até eles irem buscar esses terroristas em território libanês. E aí, se tornar um conflito maior, os Estados Unidos vão entrar também, né? E a coisa complica. Já tem navios de guerra no Golfo Pérsico,
e também alguns aviões e navios, se eu não me engano, também do Reino Unido. Agora, o que tem acontecido? As Nações Unidas, a ONU, é brincadeira você ter membros que têm o poder de veto e você ter um membro, né, desses, dos mais importantes, que faz o que quer, praticamente, entre aspas, né, que é a Rússia, durante toda essa guerra que eles invadiram covardemente, mais uma vez, o território ucraniano, que já tinham anexado a Crimeia, assim como anexaram anteriormente um outro território que não era deles também, a Geórgia, né? E mataram velhos, idosos, né? Crianças, civis, em larga escala, em várias cidades ali. E agora o sujo vem falar do mal lavado. Vladimir Putin vai à imprensa, à televisão, né, do seu país, dar entrevista e dizer que Benjamin Netanyahu e Israel estão assassinando civis. Ou seja, estão matando civis no bombardeio, já mataram muitos. Acontece em todas as guerras. Apesar que, atualmente, desde lá da guerra do Iraque, onde se iniciou aquela guerra com equipamentos mais tecnológicos, a gente via aquelas miras laser, né, infravermelho, parecia aqueles joguinhos eletrônicos. Foi a primeira vez que foi apresentado ao grande público uma guerra praticamente transmitida, mostrando no escuro, mostrando aqueles equipamentos que rastreavam e faziam aquela mira laser, né? E termodinâmica também. Agora, mesmo assim, naquela época houve muitos erros de alvos, foram atingidos alvos civis e consecutivamente, posteriormente, continua com toda a tecnologia. Hoje, está aí um exemplo, né? Tanto na Ucrânia como agora na faixa de Gaza, alvos que muitas vezes são considerados alvos militares e eles atingem alvos civis ao redor, o que na teoria não era para acontecer. Então vamos lá. A ONU tem um membro, que é a Rússia, que até o momento fez o que quis dentro do território ocupado até então por eles na Ucrânia, continua atacando. Se não fosse a ajuda financeira da União Europeia e dos Estados Unidos, a ONU os apoia, né? A ONU apoia a ajuda financeira a eles também. A Ucrânia não estaria até agora se mantendo firme, porque na realidade a Rússia achou que com um mês ou dois acabaria com essa guerra e anexaria tudo, mas não contava com a resistência da Ucrânia, com essa ajuda toda que a Ucrânia vem tendo, com a popularidade e a ação desse presidente da Ucrânia, que não saiu de lá de forma alguma, apesar de ter sido oferecido para ele e família irem para países europeus e até para o próprio Estados Unidos. E a Rússia passou por tudo, por cima de tudo que a ONU, os seus membros e o Conselho de Segurança em si pregam. Ou seja, ele é um membro de um clube restrito e ele passa por cima, vamos supor, né, que haja um estatuto, ele passa por cima de todo esse estatuto. Aí é brincadeira quando vão se votar sanções econômicas contra a Rússia. Muitas foram aprovadas desde o início da guerra, algumas surtiram bom efeito, outras não. E em alguns casos, em algumas ações tomadas contra esse membro rebelde que faz tudo contra o que a casa e seus membros da ONU, né, a casa em si, eu falo os membros da casa, do clube, o que seja, né, dando um exemplo ali, pregam, ou seja, vai contra tudo aquilo. É uma vergonha para a ONU, é uma vergonha para essa instituição mundial manter a Rússia lá dentro, como se fosse qualquer outro membro que fizesse isso, não só deveria ser expulso literalmente, de dentro das Nações Unidas,
não participar mais, muito menos do Conselho de Segurança e muito menos ter direito a veto para se autoproteger. E ainda ficar opinando em outras questões como esta agora dessa guerra. Quem é Vladimir Putin, quem é a Rússia, para opinar sobre o que está acontecendo lá, sendo que eles continuam massacrando um povo. No caso deles é até pior, porque Israel está bombardeando a faixa de Gaza, matou vários civis, destruiu e muito a cidade, porém se defendendo e numa retaliação a um ataque covarde terrorista do Hamas. Agora, a Rússia é um país que invadiu o território soberano da Ucrânia. Eles são os invasores, eles são os assassinos. E, por vários motivos que eles alegam a favor deles, eles estão certos. Ou seja, a situação ali é pior ainda. Já era para ter sido expulso, se a ONU fosse realmente séria nesse quesito, era para eles terem sido expulsos direto. E não participar de nada, muito menos ser um membro que tenha direito a veto. Aquele secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres, né, não sabe mais o que falar. Ele chega para dar explicações, fala da escalada de violência e tal, mas ninguém faz a pergunta certa. Por que vocês não põem a Rússia para fora? Tem um estatuto específico que não permite isso? Por que não pode ser mudado? Constituições são mudadas, por que isso não pode ser mudado em prol de uma segurança maior da humanidade? Já que eles controlam o mundo nesse sentido, ou acham que controlam, né? Seria bom pensarem melhor no modo de evoluírem essas questões dentro da ONU. Tira-se um membro podre e dá uma vaga, já que não querem ampliar o número de nações que têm o direito a veto. Já pensaram em alguns casos, mas até hoje não chegou a um consenso, e a vaga a outro. E seja um exemplo claro, fez merda, igual a Rússia, foi contra o que nós pregamos aqui, será expulso. Então vamos aguardar aí, ver o que acontece com as Nações Unidas daqui para frente. Se eles repensam realmente o que fazer para se melhorar essa situação e se moralizar as Nações Unidas. Né? Que a ONU realmente venha a ser um órgão internacional que preze pela liberdade e segurança dos países integrantes, principalmente da própria ONU e os outros que dependem deles. A segurança mundial, a segurança da paz, a segurança alimentar, entre outras. Vamos ver como é que fica realmente essa situação agora em Israel, daqui para frente, o que vai acontecer. Libertaram, parece que mediante uma mediação do Catar, duas reféns americanas, mãe e filha, mãe 57 anos, a filha acho que 20 e poucos anos, com dupla cidadania americana e israelense, que foram capturadas lá naquela invasão nos kibbutz, onde eles mataram muitos e pegaram os reféns. Segundo informações, o Hamas disse que poderá libertar outros reféns de estrangeiros, né? De cidadania estrangeira, não israelense, até o momento. Israel se prepara para invadir por terra. O cinturão em volta da faixa de Gaza é o que Israel está fazendo no momento, eu já falei em outro vídeo, como deveria ter sido antes. Um cinturão totalmente militarizado, reforçado, que para se passar para atacar civis do outro lado, a força por ali, como foi feito dessa última vez, seria muito difícil, a não ser que fosse com um exército regular mesmo, um número muito grande e muito bem armado.
Agora, daí desse cinturão em diante para ações na faixa de Gaza, que é o que eles estão anunciando fazer, o que eles vão fazer realmente, como vão conseguir manter isso, não se sabe. O terrorismo já está agindo na Europa, como aconteceu na Bélgica, ameaças na França, um professor parece que foi morto também. Teve um caso também muito sem noção nos Estados Unidos de um senhor idoso já que matou uma criança e feriu a mãe por serem de origem muçulmana. Isso é uma coisa lamentável, mas felizmente também lá nos Estados Unidos já tem doido para tudo, né? É um país muito bom, mas tem entre eles mesmos aqueles atiradores que saem matando todo mundo. Isso aí é até caso para vários outros vídeos. Então é isso, o vídeo de hoje foi para falar sobre a bagunça que está a ONU já há muito tempo, nesse sentido da segurança internacional. É um local com muita responsabilidade, muitos poderes, até muita gente gosta de quando consegue ir aos Estados Unidos e visitar ali, onde é permitido a área de visitação na ONU, aparecem vários filmes e tal, mas na realidade está bem carente de se reorganizar bem melhor, de, vamos dizer assim, realmente se empoderar, como eles gostam tanto de dizer hoje, né? Está faltando poderes para a ONU. Eu não sei se tem e não quer usar, ou se realmente até querem usar, mas não tem. Bom, é isso aí. Meu nome é Luiz, aqui é o canal Opinião X. Deixa o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito, me dê essa honra. Compartilhe este vídeo. Até a próxima.